Queridos, vem Espírito Santo é a série que estamos pregando e vamos continuar falando muito sobre o Espírito Santo, porque nós precisamos aprender sobre aquele que é o cabeça da igreja, aquele que nos dá poder e autoridade para realizarmos tudo. Sem ele é impossível realizarmos a obra do céu. Sem ele é impossível manifestarmos o reino de Deus. Sem ele é impossível sinais, maravilhas, pregação da palavra, edificação de pessoas, cura de enfermos. Sem ele é impossível termos esperança. O Espírito Santo é aquele que vai ao nosso lado e sem ele, definitivamente, eu e você estamos muito fragilizados e propensos a qualquer ação, atividade das trevas. E eu quero que você, como filho de Deus, como filha de Deus, você seja cheio do Espírito Santo. Cheio, cheio. Fale para o seu vizinho aí, cheio. Cheio não é o copo pela metade, é cheio. É transbordando, é sacudindo, transbordando, recalcado. Então, nós precisamos entender que é mandamento bíblico. Enchei-vos do... Meu Deus, vocês estão aí? Enchei-vos. Agora eu vou pedir, Fábio, uma deferência especial para esse último culto. Acenda a luz aqui, pelo menos uma ou duas aqui embaixo. Eu quero olhar para esse povo hoje. Isso! Uma salva de palmas aí para o Fábio. Oh, glória! Haja luz! Fábio deu a luz agora. Que bom ver vocês. Muito bom ver vocês. Porque agora... até a gente colocar a luz aqui atrás, que é para quebrar essa que vem aqui, eu não estou enxergando nada. Então, por não enxergar nada, eu posso ir até às 11 da noite. Não tem ninguém aqui, mas agora eu vou me policiar para a gente parar na hora certa. O Espírito Santo foi muito ensinado durante muito tempo, e nós temos boa base bíblica para ensinar sobre o Espírito Santo. Nosso maior desafio agora, como uma igreja batista, é vivermos a partir da direção dele e o que ele tem para nós, de todos os dons, sinais, maravilhas e todas as coisas lindas que ao longo de uma trajetória de pregação da palavra, ou seja, eu e você, na missão de levar o Evangelho, nós vamos padecer muita coisa, seremos perseguidos sim, maltratados, alguns serão presos, outros serão mortos, mas nós vamos ver sinais e maravilhas, porque está escrito, estes sinais acompanharão, seguirão, virão logo a seguir, daqueles que estão levando a preciosa semente. Então, eu e você podemos bater, pedir e buscar, porque é certo que a porta vai se abrir, Jesus vai se manifestar e nós vamos seguir cheios de alegria. Aleluia! Existiu um tempo em que os discípulos, depois de serem libertos da prisão, eles se reuniram com a igreja, eles oraram e tremeu o lugar onde eles estavam. Quem já leu isso aí na Bíblia? Já leu? Olha aí, quanta gente boa de Bíblia. Já leu. Queridos, o que Deus tem para fazer aqui na nossa igreja e por meio dela na cidade, só com a ajuda e o poder sobrenatural do Espírito Santo para acontecer. É desde a construção lá no Espraiado, a construção em Betel, até eu e você entendermos que temos uma missão aqui e começarmos a desenvolver isso. Deus fará coisas extraordinárias em nosso meio e eu e você precisamos nos preparar, porque se Ele prometeu, é porque Ele vai fazer. Então eu quero voltar um pouquinho a Atos capítulo 20, versos 21 a 24, e nós estamos falando do início da ação do Espírito Santo. Você sabe, Atos capítulo 2, a promessa feita a Joel, o profeta Joel fez uma promessa, e lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo finalmente vem. Então, agora o ministério do Espírito Santo. Deus se manifestou criando, Jesus veio, revelação do Pai, encarnou-se, e agora é o Espírito Santo que está comandando, dirigindo. E eles são um, amém, queridos? Eles são o mesmo, e nós precisamos entender que estamos debaixo de uma liderança que é sobrenatural, de sorte que quem está na carne não consegue entender as coisas do
espírito. Somente você será discernido por aquele que também está na mesma, para ser bem adolescente, na mesma vibe. Olha aí, que pastor moderno, viu? Só sei isso também. Vejam, Atos 20, 21 a 24. Eu, Paulo, anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam. Essa era a mensagem dele. Se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Falar de arrependimento hoje é um avivamento, porque as igrejas pararam de falar sobre isso. Aí ele vai dizer mais. Agora, leiam comigo. Impelido pelo Espírito. Vamos lá? Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, quem? O Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual era o ministério? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O mesmo ministério de Paulo foi dado a mim e a você. Testemunhar. Nós somos testemunhas pela fé da ressurreição de Jesus, da vida de Jesus. Nós temos fé que ele veio, que ele cumpriu o seu ministério, que ele morreu na cruz do Calvário, que ele foi sepultado e ao terceiro dia, pouca gente sabe disso, e ao terceiro dia, é por isso que nós estamos aqui. Nós só temos vida eterna porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. E ele disse, olha, estou aqui, estou vivo e tenho as chaves da morte, ou seja, do inferno, e também as chaves do céu. Tudo está com ele, não há nada fora de Jesus. Todo poder está subordinado a ele. Quando ele permite uma tribulação sobre a minha vida e a sua, é tempo de frutificar. Fale para o teu vizinho aí, é tempo de frutificar. Tribulação não é para te desanimar, te frustrar, te deixar cabisbaixo, não. É para você avançar pregando o Evangelho. Se Paulo, que era cheio do Espírito Santo, sabia, porque o Espírito Santo revelava a ele, olha Paulo, quando você chegar na Judéia, vão te apedrejar, vão te açoitar, vão te amarrar, vão te jogar numa masmorra. Paulo, quando você chegar em Antioquia, vão te dar bofetões, vão te expulsar, você vai ser colocado num cesto. Quem se lembra aí que Paulo foi colocado num cesto? Quem se lembra aí? Para fugir, senão ia morrer. Se não entrasse naquele cesto e fosse descido ali pelas cordas, ele iria morrer. O apóstolo Paulo, então, cheio do Espírito Santo, tinha uma única missão: pregar as boas novas da graça de Deus. E enquanto ia fazendo isso, o que ia acontecendo? Os sinais e maravilhas iam acontecendo. Quem não se lembra, quando ele chegou à ilha de Malta, então, atracou lá. O Espírito Santo já tinha dito a ele, no meio de uma tempestade tremenda, o Espírito Santo falou para ele, Paulo, fique tranquilo, tranquiliza todo mundo, porque eu já entreguei a alma de todos eles, nenhum deles vai morrer, estão todos sob seu cuidado. Quem se lembra disso? Se você não lê a Bíblia, você vai ter dificuldades nesse tempo. Fala para o teu vizinho assim, leia a Bíblia, fala para ele aí, comece a ler a Bíblia. Não comece, não, eu vou te dar uma canja. Não precisa nem começar por Gênesis, comece por Atos. Leia, depois leia as cartas. Veja que é tudo obra do Espírito Santo. E se você acredita comigo que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, erga sua mão aí. Então prepare-se, porque coisas grandes e firmes que estão ocultas vão se revelar a você em missão. Em missão. Eu vou repetir, queridos. Enquanto você estiver indo, a graça de Deus vai contigo e você tem a autoridade do céu para fazer diferença e falar da parte de Deus. Quem está entendendo? Mas você tem que orar, tem que jejuar. Já temos um grupo aí de oração com mais de 100, né, pastor Mário? Mais de 100 já? Tem uns 100 já? 70? Eu sou otimista. 80? Tem quantos?
Tem um grupo. Deve ter uns 3 ou 4. Temos que orar. Porque para o Espírito Santo falar ao nosso coração, nós temos que estar buscando a presença de Deus. Ser cristão te garante a salvação, está tudo bacana, mas ser cheio do Espírito vai te dar uma capacitação extraordinária. E quando você der um copo d'água usado pelo Espírito Santo, aquela água pode curar. São coisas grandes, não é fantasia, não é coisa da cabeça do pastor Cândido, não é. Não é. Porque o Espírito Santo, ele faz como quer, a hora que quer, com quem quer, para a glória dele. Um sinal, um único sinal, uma única mensagem pode salvar uma cidade inteira. Quantos aqui se lembram de Jonas? Quem se lembra de Jonas? Olha, todos nós aqui somos muito melhores do que ele. O sujeito ia na contramão da vontade de Deus. Mas, agindo Deus, quem impedirá? Dá para impedir? Não dá. Não dá. Então ele entra na cidade. Ele tinha que caminhar 3 dias para atravessar a cidade, Zé Sérgio. Mas a Bíblia diz que ele fez em 1 dia. Sabe o que é isso? Mais 40 dias e Nínive será subvertida. Mas ele andando rápido, Vaxi. Essa palavra chegou lá no rei. E o rei falou, a cidade toda jejuando. Quem se lembra disso? Jejuando. Ímpios ouviram, entenderam que deviam jejuar e buscar a presença do Senhor. O que aconteceu? Deus teve misericórdia da grande cidade de Nínive. 120 mil pessoas foram salvas. Que um homem pregou, mesmo contrariado. Você se lembra, né, Marcos? E Jonas, ele falou assim para Deus: eu estou chateado, eu estou aborrecido, porque eu sabia que se eu pregasse e eles se arrependessem, o Senhor ia perdoar. Por isso que eu não queria pregar. Está vendo aí? O que o Senhor fez? Agora estou eu aqui. Aí Deus vai falar para ele: rapaz, você agora está com pena dessa boboreira que eu fiz crescer, e ela morreu comida pelo bicho, e eu não deveria me compadecer da cidade de Maricá, que está mergulhada nas drogas, das famílias dessa cidade que estão perdidas, dos filhos que abandonaram os pais, desprezam os pais. Ou vocês acham que Deus não está procurando alguém na primeira igreja batista em Maricá para chorar pela cidade? O primeiro passo para a gente alcançar a cidade é a gente se quebrantar diante de Deus por ela. Amar a cidade, amar os 54 bairros dessa cidade, amar cada cantinho dessa cidade. Comece a sair do seu lugar e ir a outros lugares aqui na cidade. Coloque o seu joelho lá e comece a orar. Talvez as pessoas não vão entender o que você está fazendo, mas você sabe por que você está fazendo. Pessoas vão se aproximar de você e vão perguntar: quem é você? Eu vi de longe que você orou aí nesse canto. É a porta aberta para você falar para uma pessoa. Só que se aquela pessoa for Moody, o grande evangelista do século passado, que batizou mais de 1 milhão de pessoas. Já pensou você ganhar uma pessoa que vai ganhar 1 milhão de pessoas para Jesus, Mateus? Quando nós estamos andando por fé e desejando cumprir o propósito de Deus, se Paulo, queridos, o apóstolo Paulo, estava envolvido com a mensagem do Evangelho, cheio do Espírito Santo, e ele pregava o Evangelho. Quando tinha uma oportunidade, ele fazia sinais, maravilhas, porque isso acompanhava, isso era normal, era natural. Mas tem que cumprir o propósito de Deus. Deus continua o mesmo, Ele não mudou. Os profetas do Novo Testamento tinham a missão de anunciar a mensagem do Evangelho, revelar à igreja uma direção espiritual e manterem-se fiéis a Jesus. Vejam Atos 13, 1 a 3, texto clássico
Foi a primeira viagem missionária. Entre os profetas, repita comigo, profetas. Nós não estamos falando do Antigo Testamento, nós estamos falando do Novo Testamento. O dom de profecia, ele não está desativado, ele continua ativo. Falei na semana passada e repito hoje, a responsabilidade é sua, quando você fala algo da parte de Deus. E quando alguém chegar para você e falar assim, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, receba. Se for muito bom, guarde no coração. Se for muito ruim, guarde no coração também. É muito bom, não solta fogos, nada disso. Sabe por quê? Muitas pessoas acabam abandonando a fé por causa de profetada. Quem já ouviu falar em profetada? Alguém chega para você e fala assim, ó, estou vendo que você tem poucos dias de vida. Aí você diz para ele assim, ó, poucos dias de vida eu tenho você, porque eu tenho vida eterna. Aleluia. Amém? Deus nunca vai mandar você falar para ninguém, coisas que abatam a pessoa, entristeçam a pessoa. Nada disso. Sai fora disso. Ah, pastor, estava passando, uma pessoa me parou e disse que eu estou com uma corda amarrada nos pés. Eu falei assim, meu Deus, sincretismo religioso. Você é crente, não tem corda nenhuma amarrada para você não, meu irmão. Você sabe que Salvador é diferente, né? Quem sabe aí que Salvador é diferente? E eu cheguei lá, aí uma irmã, muito piedosa, chegou para mim e falou assim, pastor, eu vi o seu nome lá na boca do sapo. Eu falei assim, na boca dos... tanto lugar para ver o meu nome? Na boca do sapo? É, pastor, está lá na boca do sapo. Aí eu falei assim, o meu nome já está escrito no livro da vida. Nenhuma maldição está sobre a sua vida, meu irmão. Nenhuma. Eu já vi crente passar perto de aqueles trabalhos assim, aí pede licença. Faz assim, ó. Quem já viu isso aí também? Deixa eu ver. Já viu? Irmãos, devemos amar os que acreditam daquela forma. Devemos amar as pessoas. Estou sendo claro? Agora, irmãos, nada pode atingir você. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Ah, pastor, eu fui numa casa e tinha uma dentadura pendurada na parede. Foi a pessoa da casa que esqueceu. Não é nada demais não. Para de ter medo de coisa pouca. Se a Bíblia manda a gente resistir ao diabo e ele vai fugir, quanto mais, queridos, um pedaço de madeira, um pedaço de ferro. A Bíblia diz que se a gente estiver em missão e tomarmos alguma coisa venenosa, é promessa, não vai lhe causar dano nenhum. É por isso que você está comendo aí feijoada, toicinho, essas coisas, você não morre, está vivo aí, está cada dia melhor. Ah, meus irmãos, há muito de Deus para vivermos. Vejam, entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto o quê? Adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse por meio de quem? Dos profetas que estavam ali. Foram os profetas que falaram, revelaram aquilo que o Espírito Santo queria que acontecesse. Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, olhem bem, olha a maturidade. Depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. A primeira viagem foi cercada de muitos desafios, mas também de muita glória, plantação de igrejas, sinais, maravilhas, coxo andando, cego enxergando, até pessoas foram ressuscitadas. Foi uma alegria tremenda, porque eles foram enviados pelo Espírito Santo. Vocês hoje serão enviados
para diversos setores, para diversos lugares. E nestes lugares vocês vão resplandecer a glória de Cristo. Vocês vão mostrar o reino de Deus. Vocês serão usados, vocês serão ousados, vocês serão intrépidos, vocês serão muito e tremendamente usados. A palavra de Deus está se cumprindo diariamente entre a sua igreja, naqueles que buscam, pedem e batem a porta do Senhor. Estes alcançam a direção de Deus para a vida, sua missão na casa de Deus, e dão direcionamento aos demais por meio das revelações especiais que o Espírito Santo lhes concede. Os jovens, segundo o texto, terão visões. Queridos, eu sei que você já teve. Quem é que já teve uma visão? Uma visão, já teve? Poucas pessoas, não, bastante pessoas. Eu também já tive, irmãos. O segredo, Marcos, Mateus, Matos de Jesus, é o que você faz depois da sua experiência com Deus, com a experiência que você teve. Esse é o segredo. Mudou você, aperfeiçoou você, edificou você, você teve mais coragem, mais ousadia, mais fé, mais força, você foi cumprir o propósito que Deus te revelou, que Deus te mostrou, então o propósito de Deus se cumpriu na sua vida. Quando eu fechei a porta do quarto e orei, bati, chorei, clamei, deu no que deu, estou aqui hoje. Mudou a minha vida completamente. O que Deus quer para a sua vida não é nada menos, talvez seja muito mais do que você sempre imaginou e sonhou. Os jovens terão visões. Comece a pedir a Deus: Senhor, eu quero visão. Quantos jovens não sabem para onde ir, não sabem o que vão fazer, não sabem o que vão fazer amanhã, não estão nem aí para o mundo, o tempo está passando e eles estão se perdendo, mas você que é cheio do Espírito Santo, você vai ter visão de Deus, para realizar a obra dEle. Não é para sair contando a história da vida de ninguém. Deus vai te usar, Deus vai te mostrar. Queridos, isso não é novidade para ninguém. Eu e você já temos orado a Deus pedindo direção, não é de hoje. E Deus sempre aponta a direção, o caminho é esse aqui. Quem é que já recebeu direção de Deus? Deixa eu ver. Todo mundo. É só você pedir: Senhor, não sei o que fazer. Como é que vai... Deus mostra, Deus aponta, Deus fala ao seu coração, fala à sua mente, usa pessoas. Agora você tem que estar atento ao que Deus está falando. Atento, ligado. Opa, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Tá ligado, varão? Aí eu falei: ih, rapaz, é agora. Aí eu falei corajosamente: tô. Nem sabia o que vinha depois. Queridos, tudo que eu fiz no sábado em oração, os dois falaram comigo do meu trabalho na segunda de manhã. E eu entendi que aquela era a vontade de Deus. E assim eu tenho seguido. Agora, já ouvi muita coisa que eu guardei no coração, até aqui não aconteceu. Mas está guardado, das coisas que eu ouvi. Agora, outras eu ouvi e já aconteceu. Em 2013, estávamos pregando lá em Valença, interior da Bahia, eu e Raquel, e veio um senhor e falou: eu tenho uma coisa de Deus para te entregar. Eu falei assim: estou aqui. É de Deus? Aí ele falou: Deus trouxe você. Ele não sabia de onde eu era. Deus trouxe você de onde você estava para Salvador, e depois Ele vai enviar para o mesmo lugar de onde você veio. Aí eu falei assim: ih, rapaz, isso não pode ser de Deus. Vou voltar para Maricá? Não, Oxinho, não dá. Maricá não. Queridos, 2013, 2017 eu estava tomando posse aqui, irmãos. Sem contar que, hoje eu vou citar o nome dela, irmã Maria Alice segredou a algumas pessoas aqui da igreja. Não tem aquele pastor de vocês que foi lá para a Bahia? É ele que vai ser o pastor aqui. E nem o nome na lista estava. Foi isso, irmã Maria Alice? Estava ou não estava? O Espírito Santo mudou, irmãos? Mudou? Ou ele continua? Continua. Quando Marcos, Mateus, Matos de Jesus indicou meu nome, hoje eu estou revelando isso, quem indicou meu nome foi ele. Ele disse que não ia indicar ninguém.
Mas o Espírito Santo falou com ele. Olha só, irmãos. Falou com Marquinhos. O Espírito, se falou com Marquinhos, meu amigo. Ainda bem que Marquinhos é meu amigo. E eu estava com a minha família, nós tínhamos descido, estávamos lá indo para a piscina, e quando eu cheguei lá, Deus falou, sobe. Nós morávamos no 23º. Deus falou, eu falei para Raquel, Deus mandou eu subir. Eu tinha desligado o celular porque eu queria ficar 100% ligado. Quando você quiser ficar 100% ligado, desliga o celular. E eu subi, quando cheguei lá, Deus falou, liga o celular. Eu liguei. Cheguei lá, mensagem de Marquinhos. Posso indicar o seu nome? Aí eu falei assim, pode. Dei pau, dei o ponto e desci novamente, segui a vida. Ele tomou um susto. Ele pensou que eu ainda fosse, deixa eu orar, dá um tempo aí, porque eu estou pego de surpresa. Não, irmãos. Em 2011, quando eu recebi o primeiro convite dessa igreja para participar do processo de sucessão pastoral, estávamos em Salvador. Em 2011, essa comissão aqui da igreja mandou o convite para participar. E eu já estava aflito. E Raquel falou assim, Deus não falava nada. Deus não falava nada. E Raquel falou assim, ore mais uma semana. Lógico que ela não queria voltar. Brincadeira, né, Raquel? Raquel é uma mulher de Deus. Ore mais uma semana. E eu orei, Cláudio. Orei mais uma semana. E Deus me deu um sonho. Quem é que já teve sonho? Sonho de Deus, né? Madrugada, barriga cheia, não. Sonho de Deus. E Deus me deu um sonho. E naquele sonho, eu cheguei num determinado lugar, estou adiantando bastante. Cheguei num determinado lugar, era um platô, uma coisa muito alta assim. Eu cheguei lá e tinha um guichê. E eu fui naquele guichê, parecia uma rodoviária abandonada. E estava lá no guichê assim, Maricá. Aí eu falei assim, Maricá, é para ir. Aí o despachante chegou para mim e falou assim, o destino é Maricá, mas você só vai quando eu mandar. Ainda não é o seu tempo. Você está entendendo isso? Quando Deus vai se manifestando e você está em missão, e você está pregando, e você está em obediência, Ele fala, e fala com clareza. Não te deixe em dúvida. O resultado da obediência é o que temos vivido aqui. Eu não quero mudar 1 milímetro, mas eu sei que Deus está nos levando para um novo tempo, um novo estágio, uma nova estação. E Deus tem feito isso, queridos, não é por minha causa não, é por causa de vocês e desta cidade. Deus quer fazer coisas diferentes. Eu me recordo bem, quando eu cheguei aqui, ainda tínhamos aqui a arte do sabor, e eu falei para o Zé Sérgio que algumas coisas que iam acontecer aqui, uma geração tinha que passar. Lembra disso? Lembra, Zé? Lembra, Elaine? Então calma. Deus, Ele continua falando. Mas eu e você precisamos entender que Ele fala com quem está em missão. Se o que você faz na igreja, você faz por devoção, adoração, amor, cuidado, zelo, você se santifica, você se purifica, você deixa de pecar, você usa melhor o seu tempo para as coisas de Deus, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Quando você tocar a bateria, não vai ser um toque de bateria, vai ser um unção do Espírito. Quando você dedilhar a guitarra, não vai ser apenas um dedilhar belo, vai fazer diferença na vida das pessoas. Quem aqui não se lembra de Davi quando tocava harpa? O que acontecia com Saul? Saul era liberto. Era pelo poder do Espírito Santo que Davi tocava. Sem mim? Mas em compensação, se você estiver nele e ele em você, você vai fazer coisas sobrenaturais.
Porque você vai saber que não é você. Você é apenas um canal. Canal. Não é você que manipula. Não é você que ordena. Não é você que diz a hora nem o momento. Não, é Ele. É Ele que manda. Você sair daqui e ir para a estrada que está deserta. Quem se lembra disso? Um diácono, Filipe, estava bombando, Atos capítulo 8. Sinais, maravilhas. A Bíblia diz em Atos 8 que havia grande alegria em Samaria, porque estavam acontecendo coisas tremendas, e Filipe pregando a palavra, e Deus ia permitindo que sinais e maravilhas fossem acontecendo, uma alegria tremenda. De repente, o Espírito Santo falou com ele: sai da festa, vai para a estrada que está deserta. Quem se lembra? Quem se lembra? E ele foi, por causa de uma pessoa, e Deus tem poder para te usar, para salvar uma pessoa, uma única pessoa. Se você estiver em missão, você não perde nenhuma oportunidade. Sabe por que um crente fica lá no hospital? Sabe por que um crente fica lá no banco, ou esperando, num banco de praça, num banco de mercado, numa fila? Sabe por que o crente fica? Porque Deus quer usar você. As pessoas não vão poder sair da fila. E você que está ligado com Deus, Deus vai falar com você assim: olha, fale com aquela pessoa. Não tenha vergonha não. Quem é que já perdeu a oportunidade? Deus falou e você, sei lá. A gente perde, irmãos. Quase todo dia Deus dá oportunidades. Quase todos os dias. Fui caminhar esses dias e teve um acidente. E o motociclista, ele acabou perdendo 3 dedos. Eu vi os 3 dedos. Saíram os 3 dedos últimos do pé esquerdo. Tinha uma pessoa ajudando. E eu cheguei, peguei os galhos, botei na pista, sinalizei e fiz uma oração em silêncio. E segui a minha caminhada, o socorro estava chegando. E depois eu pensei: será que eu vou ver aquela pessoa de novo? Será que eu vou ter oportunidade? Será que eu não poderia ter feito um pouco mais por aquela pessoa? Sabe o texto que me veio à mente, queridos? O bom samaritano. Deus tem nos dado muitas oportunidades para a gente mudar a história de muitas pessoas. E às vezes as preocupações, às vezes a nossa vontade, às vezes a nossa pressa nos impede cumprirmos o propósito dele. Pense nisso. É o último domingo do ano. Terça-feira estaremos aqui. Amém? Terça-feira. Uma linda celebração das 10 até as 22. Das 22 até a meia-noite. Depois um grande banquete. A mesa vai começar aqui no Correio. Vai até o Boulevard. Aleluia. Será assim um dia. Amém, queridos? Será assim um dia. Uma mesa. Gente, todos nós aqui contribuindo bastante, fazer uma mesa aqui, ó, de ponta a ponta, para abençoar a cidade. Abençoar a cidade. O Espírito Santo, Ele é Deus. Repita comigo: o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Os velhos, aleluia, eu estou chegando lá, vão sonhar. Quando se fala em visão, geralmente é quem é maduro, né? Tem uma visão, é maduro, ele tem capacidade, ele já é experimentado. Só que a Bíblia inverte a ordem. O jovem vai ter visão, e os velhos, os cabeça branca, não pode nem falar careca, tem gente novinha aí careca já. Os velhos sonharão, terão sonhos. Deus vai usar você, não importa a sua idade. Ele vai surpreender você.
Não coloque limites no Deus que não conhece limites. Deus é ilimitado, não é a sua força, não é a sua sabedoria, é o poder de Deus por meio da sua vida. Ah, pastor, já fiz muito, fez nada. Se está vivo, é porque Deus quer ainda te usar muito mais, muito mais, muito mais. Não pare de sonhar, não pare de sonhar. Os servos e servas vão profetizar, porque é poder do Espírito Santo, não é uma sugestão humana, é o Espírito Santo de Deus que está em você e que precisa ser manifestado. E se você buscar e pedir, Deus vai fazer. As revelações gerais clássicas da vontade de Deus já estão descritas na Bíblia. Repita isso comigo. As revelações gerais clássicas da vontade de Deus já estão descritas na Bíblia. Ninguém engana quem conhece Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia. Se conhecer a Bíblia, ninguém te leva, ninguém. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. A palavra é a verdade. As revelações especiais, que são aquelas diretamente relacionadas a pessoas, bairro, cidade, país ou mundo, ocorrem de forma sobrenatural por revelação do Espírito Santo. A visão e o sonho dados por Deus devem ser profetizados e aguardados pela fé, pois os mesmos carecem de uma profunda avaliação da maioria que possui o discernimento espiritual. Por exemplo, infelizmente se tornou um vilão, né? A gente entende que se tornou um vilão, que é o dom de línguas. O dom de línguas. Existe ou não? Existe. Existe. O que Paulo fez lá? Ele disse, olha, 2 ou 3, que haja intérprete. Só que as pessoas param aí. A Bíblia segue dizendo, e os outros julguem. Pode falar? Sim ou não? Tem que ter intérprete? Se não tiver intérprete, fique. E depois que interpretou, tem que ter quem julgue. Não está escrito isso? Tá ou não? Então, queridos, nós vamos viver tudo que o Espírito Santo tem para nós. Amém? Vamos viver tudo, porque nós estamos em missão, pregando a palavra. Mas ninguém vai ser levado por nenhuma doutrina falastrona que possa surgir, porque surge. Nem todo espírito é de... Há espíritos também de... Então tem que ter discernimento. Aquela mulher ia gritando atrás de Paulo. Paulo, Silas e os demais. São servos do Deus Altíssimo, estes que vos anunciam coisas boas. Quem se lembra disso? Todo dia, primeiro dia, a mulher gritando atrás de Paulo. São servos do Deus Altíssimo, estes que anunciam coisas boas. Segundo dia, mesma coisa. Terceiro dia, mesma coisa. Quarto dia. Aí Paulo falou assim, peraí. Eu já fiz apelo 3 vezes. E a pessoa não entrega a vida a Jesus. A Bíblia diz que Paulo sentiu um incômodo no coração, a mente dele fervilhou, ele olhou para ela, o que ele fez? Quem se lembra? O que Paulo fez em relação àquela mulher? Expulsou o quê? O demônio de adivinhação que estava nela. Quem se lembra disso? Quem se lembra? Levanta a mão aí. Isso. Expulsou o demônio. Mas pastor, ela estava falando uma coisa boa. Pois é. Nem todo espírito é de Deus. Nós temos que ter o cuidado de não querer frear o que o Espírito Santo quer fazer, mas precisamos do discernimento espiritual para não fazermos aquilo que Ele não quer. Só devemos fazer aquilo que o Espírito Santo quer, e Ele vai revelar precisamente tudo. Tem sido até aqui assim, e vai continuar assim para a glória de Deus. É o Espírito de Deus quem faz todas as coisas. Atos 2, 19 a 22. Fique em pé, por favor.
É o Espírito de Deus quem faz todas as coisas. Vejam, farei, olha lá, letras maiúsculas, farei, não é você, não sou eu, é Ele quem vai fazer. Farei maravilhas em cima, no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele, vamos juntos? Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, o avivamento espiritual não é obra humana, ou seja, ninguém tem a patente ou a fórmula mágica para tal. Mas nós podemos e devemos buscar, bater e pedir, pois se Ele mesmo ordenou, não há por que não pedir. Eu quero ler os 2 últimos versos, quero ler com você, Mateus 7, 7 a 11, e depois Lucas 11, 9 a 13, vejam, peçam, vamos juntos? Busquem, qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Agora vejam o texto que é correlato, mas ele termina de uma forma diferente, preste atenção. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu, vamos juntos? Dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Pastor, eu já tenho o Espírito Santo. Eu quero trazer uma distinção entre ter e ser cheio. Ter o Espírito Santo, ao selo do Espírito Santo, você está salvo, é poder para pregar o Evangelho, é dom que você recebe para exercer o seu ministério na igreja, semelhança de Jesus e a missão que Ele te deu, você tem isso aí. Agora, ser cheio do Espírito Santo, você aprende a viver debaixo da dependência de Deus, você tem as manifestações, visões, sonhos, sinais. Eu vou repetir, quando você está cheio do Espírito Santo, você tem sensibilidade espiritual para receber a direção que Deus quer. Você abre mão do que você quer, porque você vê com clareza que Deus está te chamando para outro serviço, para uma outra banda do país ou mundo. Uma coisa é você ter firmeza bíblica, e eu sei que vocês têm. Outra coisa é andar no Espírito, viver no Espírito. E viver debaixo desse discernimento que você foi chamado para ser e fazer. Enquanto você está com os seus projetos, com os seus planos, é sinal de que você tem o Espírito, mas que ainda não é cheio. Porque quem é cheio, ouve com clareza o que Deus quer e faz exatamente aquilo que Ele quer. É diferente. E Deus quer que a gente vá para o próximo nível. Quando somos firmes na decisão de seguirmos a diretriz e a direção do Espírito Santo, o que vem sobre a nossa vida são sinais, maravilhas, sonho, visão, cura, libertação, porque você vai fazer o que Deus te mandou fazer.
Paulo disse, e eu quero que você aprenda a dizer isso também: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Nós não temos muito tempo, e eu não me refiro a esse horário. Nós não temos muito tempo. Nossa vida passa muito rápido. Esse ano voou, não voou? Foi rápido esse ano. O ano que vem vai ser mais rápido ainda. Porque Deus está abreviando. Deus está abreviando o tempo. É bíblico. Eu e você precisamos tomar uma decisão hoje. Quero convidar quem quer aceitar Jesus. Quero que você feche seus olhos. Você que já é cristão, já tem o Espírito Santo, tem selo, está tudo garantido, tudo certinho. Quero que você comece 2025 de uma maneira diferente, na dependência do Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje, amanhã? Eu quero ser movido pelo Senhor, eu quero andar no Espírito, eu quero viver no Espírito, eu quero que o Espírito Santo me guie, eu quero ser sensível ao chamado do Espírito Santo. Eu quero. Todo que pede, recebe, todo que busca, acha, todo que bate, a porta se abre. Nós precisamos pedir, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar muito mais, muito mais. 2025, a gente vai começar uma oração aqui de segunda a segunda. Deus já falou comigo, aleluia. É para não parar, é de segunda a segunda, não tem horário, é 24 horas por dia, oração constante, perseverante, com propósitos específicos para a nossa vida, para o nosso ministério, para o que Deus vai fazer na vida de pessoas. Deus quer salvar a cidade e o fará por meio da sua vida. Vamos nos preparar, irmãos. Vamos abandonar a carne. Vamos dar lugar ao Espírito. Não vamos ficar rodando em círculos. Para quantas pessoas esse ano você falou de Jesus? Quantas pessoas ouviram o Evangelho da graça de Deus por sua boca, por sua atitude, por seu testemunho? Quantas pessoas estão se aproximando de Deus por causa da sua vida? Quantas pessoas estão sendo edificadas, transformadas, moldadas, aperfeiçoadas? Quantas pessoas? Deus tem coisas grandiosas. Deus tem coisas grandiosas, firmes, que eu e você não sabemos, porque só podem ser acessadas por quem clama.